Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Corpo e Arte Lingerie. Seu corpo merece sempre o melhor. Corpo e Arte Lingerie. Rua Joaquim Murtinho, 36 Centro, 3672-2048. Na Vilela Autopeças você encontra tudo em linha leve para veículos nacionais e importados. Vilela Autopeças, Rua Prata, número 112, Amoreiras 2. O melhor da moda feminina e atendimento personalizado você encontra na Lojas Pra Elas. Rua Temístocles Rocha, 169, Sala 4, Centro, 3671-5846. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. Dê Presentes, uma loja conceituada para você. Moda feminina para jovens e idosas. Dê Presentes, Rua Rubens Bittencourt, 73, fone 3671-6690. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. Um iPhone 6, 2 Honda Pop e uma linda Honda Fan 0 km. É o que você vai concorrer no Cidade de Prêmios neste domingo, dia 18 de novembro. É isso mesmo. No primeiro prêmio, você pode ganhar um iPhone 6, uma Honda Pop no segundo prêmio, outra Honda Pop no terceiro prêmio e no quarto prêmio, uma linda Honda Fan 0 km. E mais 20 prêmios no valor de R$100 no Giro da Sorte. A premiação é somente para Paracatu. Faça sua doação e ajude a Guarda Mirim de Paracatu. É neste domingo ao vivo pela TV Minas Brasil e pelo Facebook Cidade de Prêmios Paracatu. Cidade de Prêmios, realizando sonhos. Uma colaboração da Triunfo Automóveis. Bolsonaro anuncia novo ministro da Defesa. Presidente da Câmara de Paracatu renuncia ao cargo durante a reunião do Legislativo. Brasil conta com mais de 200 mil empresas e instituições de economia criativa. Mesmo com redução do preço da gasolina pela Petrobras, postos de combustíveis não repassam o valor ao consumidor. Peça teatral orienta sobre a obesidade infantil nas escolas do município. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente abre essa edição falando do seu bolso. A Petrobras reduziu esta semana em 0,7% o preço da gasolina nas refinarias. Essa foi a sexta queda consecutiva anunciada pela petroleira. Com isso, o preço do litro do produto passa de R$ 1,67 para R$ 1,66, a redução de 1 centavo. Na última sexta-feira, dia 9, a empresa havia diminuído o preço do produto em 1,32%. Hoje, a Petrobras manteve o preço médio do litro da gasolina e sem tributo nas refinarias, válido para essa quarta-feira, dia 14 de novembro, em R$ 1,66. Além disso, a estatal manteve, sem alteração, o preço do diesel em R$ 2,12, conforme tabela disponível no site da empresa. Com esses anúncios na redução do valor do combustível, fica então a pergunta: por que o valor da gasolina continua alto nos postos, mesmo com os consecutivos anúncios de redução do preço? É o que você vai ver na reportagem a seguir. O repasse dos reajustes da Petrobras aos consumidores depende de distribuidores, revendedores, impostos, além da mistura obrigatória de etanol na composição da gasolina vendida nos postos.
No caso da política de combustíveis da Petrobras, né, de gasolina especificamente, que o diesel tem uma política diferente desde a última greve dos caminhoneiros, mas no caso da gasolina ela tem reajustes até diário, né? Desde o ano passado, a Petrobras vem estabelecendo como norma de reajuste de combustíveis a cotação do petróleo e da gasolina no mercado externo e a taxa de câmbio no Brasil, de dólar para real. Tá? Então, nós tivemos agora, nas últimas 2 semanas, em função do mercado financeiro mais estabilizado, né, houve uma valorização do real, ou seja, o dólar caiu aqui no Brasil e, consequentemente, a Petrobras repassou esse desconto para os preços. Só que ela repassou no preço dela, que é o preço na refinaria. Obviamente, isso leva alguns dias para essa redução chegar aos postos, porque a Petrobras vai vender essa gasolina para os distribuidores com novo preço e os distribuidores, por sua vez, vão revender para os postos de gasolinas com novo preço. O preço médio do diesel, por sua vez, segue o mesmo sustentado pelo programa de subsídios, lançado pelo governo em junho, em resposta à histórica greve de caminhoneiros contra a alta dos preços do combustível. De acordo com pesquisas feitas pela ANP no mês de agosto, Pará de Minas teve a gasolina mais cara do estado de Minas Gerais. E agora, com o diesel, não foge à regra. O município, mais uma vez, teve o diesel mais caro do estado. E para fugir dos altos preços, cabe ao consumidor fazer a pesquisa de mercado e encontrar o posto que oferece o menor valor. O presidente eleito Jair Bolsonaro voltou a Brasília para cuidar da transição. Logo ao chegar, ele anunciou o segundo general que fará parte do seu ministério. Esta é a segunda viagem de Bolsonaro à capital federal. Como da primeira vez, na semana passada, ele saiu de casa bem cedo e embarcou às 7 horas na base aérea do Galeão. Em Brasília, Bolsonaro foi direto para o Centro Cultural Banco do Brasil, onde funciona o governo de transição. Logo após chegar ao prédio, ele anunciou pelo Twitter o nome do general Fernando Azevedo e Silva para o Ministério da Defesa. O futuro ministro participou da campanha de Bolsonaro e atualmente é assessor do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. É o segundo general anunciado por Bolsonaro para o ministério. O primeiro foi o general Augusto Heleno, indicado inicialmente para a Defesa e depois para o Gabinete de Segurança Institucional, que tem status de ministério. Nesse cargo, vai ocupar um gabinete no Palácio do Planalto ao lado do futuro presidente. Daqui a pouco, à 13h, Bolsonaro se encontrará com a ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Às 14h30, com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Brito Pereira. E às 16h30, com o ministro José Coelho Ferreira, presidente do Superior Tribunal Militar. O ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, vai presidir o BNDES. Levy assumirá em meio à promessa do presidente eleito, Jair Bolsonaro, de abrir os arquivos do banco. Joaquim Levy foi convidado pela equipe de Jair Bolsonaro sob a promessa de ampliar a interação do BNDES com organismos multilaterais, como o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Atualmente, Levy é diretor financeiro do Banco Mundial. Engenheiro naval com doutorado em economia na Universidade de Chicago, ele foi secretário do Tesouro Nacional no governo Lula. Também foi secretário da Fazenda no primeiro governo de Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, e ministro da Fazenda no primeiro ano do segundo mandato de Dilma Rousseff. Joaquim Levy vai assumir a presidência do BNDES em meio à promessa de Jair Bolsonaro de abrir a caixa preta da instituição. Nos últimos 4 anos, as operações do banco foram alvos de investigação da Polícia Federal e de comissões parlamentares de inquérito no Congresso. Nós queremos botar na mesa para todos, para você da imprensa, para todos tomar conhecimento, todas as transações feitas pelo BNDES, porque afinal de contas, o dinheiro é público, é de todos nós. Com base nas investigações, a Polícia Federal indiciou por suspeitas de operações ilícitas o ex-presidente da instituição, Luciano Coutinho, os ex-ministros Guido Mantega e Antônio Palocci, além do empresário Joesley Batista, da JBS. Empréstimos do banco para investimentos no exterior também provocaram críticas. Desde 2010, o BNDES desembolsou mais de R$1 trilhão para investimentos, mas os recursos vêm caindo. Este ano, 43 bilhões foram emprestados até setembro, 38% a menos que no ano passado. A maior fatia dos recursos foi para a infraestrutura. Eu acredito que pode ser muito positivo, sim, uma investigação detalhada, mas eu acho que para benefício da instituição e da própria sociedade, que o foco seja técnico. E fechar contrato pelo BNDES não é uma tarefa simples.
Este empresário, que trabalha com energia solar, conseguiu fechar só um contrato este ano com o Banco Nacional de Desenvolvimento e aponta a burocracia como um dos principais problemas. A gente precisou trocar 12 orçamentos diferentes para o mesmo sistema, porque cada orçamento que a gente enviava, o banco pedia informações diferentes. Então, não é exatamente transparente, não tem uma lista de pré-requisitos que você atende ou não, e se atender, ok. Tem casos reais de perda de negócio por não conseguir viabilizar um financiamento que existe. E em nota, o atual presidente do BNDES, Diogo Oliveira, disse que as palavras do presidente eleito servem de incentivo e apoio às iniciativas que a instituição tem tomado ao longo dos últimos anos, de abrir completamente as informações do banco. Os citados na reportagem negam envolvimento nas supostas operações ilícitas do BNDES. E o empresário Joesley Batista, da JF, e outros executivos, ex-executivos do grupo, presos em operação da Polícia Federal na semana passada, deixaram na noite desta segunda-feira a sede da Polícia Federal em São Paulo. O vice-governador de Minas, Antônio Andrade, também teve habeas corpus concedido. O ministro do Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus na tarde desta segunda-feira ao vice-governador Antônio Andrade, preso na sexta-feira pela Operação Capitu. Além dele, também foram soltos Joesley Batista, Ricardo Saldi, Demilton de Castro, Florisvaldo Oliveira, ex-funcionário do grupo, que se entregou à polícia só no sábado, Marcelo Pires e Fernando Manuel Pires Pinheiro. Eles estavam em prisão temporária, que venceria nesta terça-feira, mas foram beneficiados com a decisão do Superior Tribunal de Justiça. A Operação Capitu investiga suspeita de que a JBS, do grupo JIF, pagou propina para políticos do MDB. O pagamento teria sido feito em troca de medidas a favor da empresa no Ministério da Agricultura em 2014 e 2015. Ao todo, 16 pessoas foram presas no país pela operação. Ao conceder a liberdade aos executivos nesta segunda-feira, o ministro do STJ atendeu o pedido da defesa de Joesley para estender a eles os efeitos de uma decisão que, no domingo, já havia soltado o ex-secretário de Defesa Agropecuária, Rodrigo Figueiredo, também preso na operação. A Operação Capitu se baseou na delação do doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador do MDB. Em sua delação, Funaro disse que a JBS dos irmãos Joesley e Wesley Batista deu 30 milhões de reais ao MDB, 15 milhões para a Executiva Nacional e outros 15 milhões para o Diretório em Minas Gerais. A Marinha do Brasil realiza o simpósio Amazônia Azul. A ação tem como objetivo discutir e divulgar o potencial do patrimônio brasileiro localizado no fundo do oceano. Com 8.500 quilômetros de costa, a Marinha do Brasil tem o desafio de proteger os recursos biológicos, minerais, energéticos e biotecnológicos do território marítimo brasileiro. A área oceânica brasileira é chamada de Amazônia Azul porque é quase tão grande quanto a floresta amazônica. São mais de 4 milhões de quilômetros quadrados de área. O desenvolvimento, a preservação ambiental, a defesa são preponderantes e são importantes nesse conjunto de variáveis que, se nós soubermos, com diálogo produtivo, observando as diferenças, nós temos certeza que o futuro do Brasil será ainda mais próspero e mais seguro sob qualquer ponto de vista. Para despertar a atenção da sociedade sobre a importância política, estratégica e econômica deste território marítimo, a Marinha promove em Brasília um simpósio sobre o tema. Entre os assuntos debatidos estão a economia azul, as pesquisas científicas e o potencial do nosso mar. O Brasil tem um conjunto de riquezas enorme, tem um potencial industrial instalado adequado para iniciar essa exploração e recursos humanos, cientistas aqui no Brasil que são de primeiro mundo. Quer dizer, o Brasil está preparado para enfrentar esse desafio no mar com tecnologia, ciência e inovação. O simpósio coincide com a celebração do Dia Nacional da Amazônia Azul. A data comemora a demarcação do território marítimo sob a jurisdição do Brasil, efetuada em 16 de novembro de 1994 pela Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Consolidando a presença brasileira, porque nós sabemos, aquilo é nosso se lá nós estivermos. Então essa presença da Marinha, a presença dos marinheiros de todas as espécies aqui, os velejadores, e lutar tanto pela defesa como também pelo meio ambiente, para que nós possamos ter peixe, crustáceos,
ao longo do tempo, para que todas as gerações possam desfrutar, além dessa fonte de energia, de proteínas, mas também do turismo e do lazer. Nos destaques internacionais, uma nova onda de ataques toma conta da faixa de Gaza, onde o exército de Israel respondeu aos bombardeios aéreos do grupo Hamas. Na escalada de violência, 4 palestinos foram mortos e outros 9 ficaram feridos pelos bombardeios do exército de Israel. O ataque foi uma represália aos foguetes disparados da faixa de Gaza, que mataram um israelense e feriram dezenas de outros. O movimento islâmico Hamas, que domina a faixa de Gaza, disparou mais de 400 foguetes e morteiros através da fronteira em direção a Israel e fez um ataque surpresa com um míssil teleguiado contra este ônibus, que matou um soldado israelense. O grupo islâmico assumiu o ataque como retaliação à morte de 7 de seus combatentes em confronto no domingo com o exército israelense. Os militares disseram que o sistema de foguetes Domo de Ferro interceptou mais de 100 foguetes e morteiros do Hamas. Israel reagiu com ataques aéreos contra edifícios de Gaza, incluindo um complexo de inteligência do Hamas e os estúdios da TV Al-Aqsa. Os incêndios que atingem de norte a sul da Califórnia já causaram 44 mortes e a previsão é de que o fogo poderá aumentar. Os ventos intensos e secos que sopram sobre a Califórnia alimentam as chamas e aumentam os focos do incêndio ao norte da capital, Sacramento. No condado de Butte, o fogo transformou em escombros e cinzas quase 7.000 casas e pontos comerciais da cidade de Paradise, além de provocar a fuga de mais de 250.000 pessoas. O xerife do condado, Corey Ronia, declarou que foram encontrados os restos mortais de mais 13 pessoas, nesse que já é considerado o incêndio florestal mais mortífero na história dos Estados Unidos. Mais de 200 pessoas seguem desaparecidas na região de Paradise. Na região de Malibu, várias estrelas de Hollywood tiveram suas casas transformadas em cinzas. Os automóveis que ficaram presos nas chamas foram reduzidos a metal retorcido. Pilhas de escombros ainda queimam onde antes havia casas de luxo. Mais de 4.000 bombeiros dos estados de Washington e Texas colaboram para controlar as chamas. Em Ventura, cavalos, burros e outros animais foram retirados pela Sociedade Protetora e removidos para locais mais seguros. O presidente Donald Trump declarou estado de catástrofe e liberou ajuda federal para as áreas afetadas. O Serviço de Meteorologia advertiu para condições extremamente críticas no combate aos incêndios, pela chegada de ventos de 80 a até 100 km por hora nas áreas montanhosas. Veja no próximo bloco sobre a economia criativa, penalidade para inadimplência no pagamento de veículos e ainda confira todos os detalhes da reunião da Câmara Municipal de Paracatu esta semana. Nós voltamos já. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob. Faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados.
Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. Na Martã Móveis você encontra tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita. Trabalhamos com decoração, design de interiores e móveis de luxo. Martã Móveis, Requinte Bom Gosto, Rua Joaquim Murtinho 515. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente 359 Centro, 3671-3809.